por gentileza, abra sua Bíblia comigo, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 13. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, versos 14. Eu quero ler com vocês até o versículo 19. Amém? Diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença, da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando-se sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou Eliseu, pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dará ao leste e atire. O rei fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Alefeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear no chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Amém? Queridos, é muito rica essa palavra, muito mesmo, e um tanto quanto complexa. Quem foi Eliseu? Todos nós conhecemos a história de Eliseu. Eliseu, sucessor de Elias, um homem que fez diversos milagres. Deus o usou tremendamente, de uma forma muito poderosa. Só que agora nós estamos vendo o final da vida de Eliseu. Nós estamos observando agora o final do seu ministério. Nós estamos vendo agora um homem debilitado, com uma doença, enfermo, prostrado em cima de uma cama, sem muitas forças, sem muitos recursos. E agora nós vemos um amigo, o rei Jeoás, que vai até a casa aonde estava Eliseu, prostrado, deitado em cima de uma cama, e quando o vê, toma certas atitudes. Ele tinha um inimigo muito cruel, que eram os assírios. Eles estavam em batalha, eles estavam em guerra, mas a intenção de Jeoás não era nem saber como seria a guerra, ou se Eliseu iria profetizar. Ele vai à procura de Eliseu simplesmente pela questão de amizade, de relacionamento, a afinidade que eles tinham um com o outro. E aproveitando isso, eu queria falar com vocês sobre aproveitando as oportunidades da vida. Amém? Eu tinha um pastor no seminário que ele dizia o seguinte, que as oportunidades nas nossas vidas, elas são muito passageiras, elas passam muito rápidas, e nós temos que
aproveitá-las de uma forma muito verdadeira. Esses dias atrás passou um cometa no nosso hemisfério, e eu lembro, num tempo assim, não tão distante, quando surgiu o boato de que o Halley iria passar. Alguns aqui lembram disso, né? 76? 86, exato. E eu vi. E se eu não estou enganado, é de 70 em 70 anos que o Halley passa. E eu lembro que numa noite muito linda, eu saí com a minha mãe à procura do meu irmão, que estava numa festa, e eu não imaginava, eu era bem criança, o Halley passou. E eu vi o Halley. Para poucos, mas foi a oportunidade. Eu vi o Halley, deu para ver. E agora o que a gente para pensar nisso? Há coisas que a gente só pode fazer no tempo em que Deus nos dá a oportunidade. Se você não fizer aquilo que Deus está te dando para fazer agora, talvez você não faça mais. Não dá para voltar atrás em certas coisas, em certas situações, em certos momentos na nossa vida. E o que isso quer dizer? Que se passar, você perdeu, não tem mais volta, não tem mais como regredir, não tem como voltar. E uma frase que nós sempre falamos, todos nós, eu acredito que todos, sempre falamos assim: o que você faria se você pudesse voltar no tempo? O que você faria que você fez ou deixou de fazer se você pudesse voltar algum tempo atrás? E nós lembramos de algumas cabeçadas que demos na vida, de algumas oportunidades que perdemos, algum momento que nós podíamos desfrutar e não desfrutamos, alguns momentos que nós podíamos ter e não tivemos por causa de vacilos. Amém? Mas sabe o que acontece? Jeoás, ele sabia que Eliseu estava prestes a morrer, e que ele não teria mais aquele amigo. E quando ele soube, ele corre, ele vai até a casa que Eliseu estava, porque ele não sabia quando ele iria ver Eliseu, ou se ele ainda ia ver Eliseu com vida novamente. Então eu quero abrir um parêntese aqui e dizer que quantas pessoas podiam ter abraçado e não abraçaram, quantas pessoas podiam ter beijado e não beijaram, quantas pessoas podiam dizer eu te amo e não disseram, quantas pessoas poderiam ter presenteado e não presentearam, quantas pessoas podiam ter dado um buquê de rosas e não deu, quantas pessoas podiam ter visitado, ter passado aquele Réveillon, ter comemorado aquele Natal e não comemoraram, podiam estar juntas e hoje já não podem mais, perderam oportunidades na vida, perderam oportunidade de estar com o pai, com a mãe, de festejar, de se alegrar, e hoje já não tem mais essa oportunidade, já não tem mais esse momento. Mas Jeoás, ele corre até um homem de Deus, ele sabia muito bem quem era aquele homem, ele conhecia muito bem aquele homem, ele sabia quem era ele sabia que mesmo antes de morrer, aquele homem podia ministrar sobre ele uma palavra profética, um ato profético, mas ele talvez não quisesse aquilo, ele queria simplesmente olhar nos olhos do amigo dele e dizer assim: amigo, eu estou aqui, amigo, eu estou aqui nesta hora com você, eu estou aqui. Ele sabia quem era Eliseu, ele sabia quem era ele. Será que o coração dele foi simplesmente atrás de uma palavra? E agora, você
Sabe o que acontece? Quando nós vamos até a pessoa certa, tem pessoas que têm para te oferecer. Tem pessoas que têm para te dar algo. Você está perdendo a oportunidade de glorificar Deus, sabia? Tem gente que tem alguma coisa para te oferecer. Talvez você diga assim, mas pastor, não dá agora, está tão difícil, né? Tá não. Não tá. Pastor, agora não dá mais para ir na casa. Pastor, não tem mais como abraçar. Pastor, não tem mais como pegar na mão. Pastor, não tem como beijar. Não. Nós ainda conhecemos alguns métodos. Ainda tem algumas maneiras de relembrar de alguém. E alguém que pode ministrar algo sobre a tua vida. Tem gente que pode. Você conhece alguém que pode ainda? Que mesmo, ele ainda pode ministrar alguma coisa sobre a tua vida? Tem? Você conhece? Nem que seja online, nem que seja por telefone, nem que seja por mensagem. Tem muita gente boa ainda, tem? Eu acredito. Você conhece alguém que pode ministrar sobre você? Tem? Se tem, levanta a mãozinha para o céu aí, ó. E pode glorificar Deus, em nome de Jesus. Porque tem muita gente que ainda pode oferecer algo para a tua vida. Tem gente que ainda pode te dar algo por você. Aí quando essa pessoa, nós vamos até essa pessoa certa, porque é a pessoa certa, é a pessoa que Deus levantou por você, é a pessoa que tem para te dar, que tem para te oferecer. E o interessante é que quando nós chegamos a essas pessoas, pastor, essas pessoas, elas sempre terão, elas sempre têm. E o que eu observo aqui? Que ele queria descortinar, ele queria abrir, porque quando a pessoa é certa, ela olha para você. Ele olhou para Jeoás e disse assim: meu rei, e são palavras minhas, eu tenho algo de Deus para a tua vida, eu tenho algo de Deus para você, mas só que tem alguns quesitos para você receber, tem algumas coisas para você receber. Primeira coisa que eu observo aqui, ele olha para o rei e diz assim: pega o arco e pega a flecha. Jeoás vai lá, pega o arco, pega a flecha. Aí ele diz assim: abre a janela em direção ao oriente. Então diga comigo assim, ó, só para vocês não esquecerem, tá? Pega o arco e a flecha. Pode melhorar. Pega o arco e pega a flecha. Abra a janela em direção ao oriente e atire. Glória a Deus. Então nós percebemos que o rei era obediente à palavra de um homem de Deus. Então quando um homem de Deus te dá uma palavra, não vacila. Vou repetir: quando alguém direcionado por Deus te dá uma palavra, não vacile. Quando um homem de Deus abre a boca e lança uma palavra para você, sobre a sua família, não pense duas vezes, corre e faz. Aí ele vai e corre, pega o arco, pega a flecha. Aí ele diz assim: olha, abre a janela em direção ao oriente, é da onde o sol
nasce, é da onde vem algo novo, é da onde vem algo diferente, é da onde o sol brilha. Não é a hora, irmãos, de vermos o sol se pôr, é vermos o sol nascer, porque quando o sol nasce, vem esperança. Da onde o sol vem, vem vida. Da onde o sol nasce, tem projeto novo para você, tem algo novo vindo aí, no meio da escuridão. Pode ter tudo, pode a esperança ter acabado, mas Deus está fazendo o sol brotar novamente. E o sol que eu creio que está nascendo na tua vida é o sol da justiça. Quando todos estão dizendo tudo se fechou, você vai ouvir a palavra de um profeta dizendo assim: abre a janela, porque o sol da justiça está vindo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre os teus projetos. Tem janela se abrindo aí? Não é Deus que abre a janela, quem abre a janela é você. Vou repetir para você dar um glória a Deus bem alto, tá? Não é Deus que abre a janela, quem abre a janela é você. Quem abre a janela é você, meu irmão. Quem está abrindo as janelas agora é você. E quando você abre a janela, o sol se levanta. Sol da justiça está brilhando sobre a tua casa. Os raios deles estão entrando. O raio dele está entrando dentro da tua casa. Aonde tinha treva, vai ser dominado pela luz de Deus. Aonde tinha um espírito de morte, vai ser tomado pelo espírito de vida. Aonde tinha um espírito de doença, vai sair, porque o sol da justiça, quando chega, vai retirando todo o mal. Quando o sol da justiça vem, ele vai tirando toda a opressão. Quando o sol da justiça vem, e é você quem abre a janela. Você já viu algum desobediente avançar? Você já viu algum desobediente prosperar? Você já viu alguma pessoa desobediente à sua liderança? Ou a Deus, ou a mãe, ou o pai, ou algum desobediente sobre alguma autoridade delegada sobre ele avançar na vida? Se você conhece alguém aí, me fala depois, porque eu nunca vi um filho desobediente crescer e prosperar. Mas filho obediente tem paz, tem alegria e tem tudo, porque tem uma bênção sobre a vida dele. Eu nunca vi um filho desobediente crescer e avançar. Mas o profeta disse assim: olha, pega o arco, pega a flecha, abre a janela, é do Oriente, é da onde o sol nasce. Aí ele diz assim: pega a flecha agora, entesa o arco. Se você for observar o versículo, diz assim que, versículo 18, ele diz assim: pega a flecha e golpeia o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes. Só que antes disso, engraçado, acontece algo muito interessante nessa história. Versículo 15, quando ele traz a flecha e o arco, Eliseu põe as mãos sobre as mãos do rei.
todo rei, eles tinham que ir para a guerra, eles tinham que manusear algum instrumento de guerra, fosse a lança, fosse o arco, ou fosse a espada. Em alguns casos, tinha alguns reis que eram exímios até com a funda, mas eles tinham experiências bélicas, eles tinham experiências com armas de guerra. Então Jeoás, ele não era inexperiente com o arco e com a flecha, pois assim eu quero acreditar. Mas agora, na hora que ele pega o arco e a flecha, Eliseu, depois da palavra, coloca a mão, talvez trêmula, debilitado. Visualiza comigo a imagem: um rei forte, jovem, na flor, com todo vigor, na flor da idade, com todo vigor, e aquele homem morrendo antes da morte, vem tremendo, pastor, segura o arco, põe a mão em cima, tremendo. E talvez Jeoás disse assim: mas o que ele quer? Tentando me ensinar. O que ele vai querer? Aí eu penso na cobertura espiritual. Agora eu penso na cobertura que está sobre nós. Aí eu viajo sobre as mãos de Moisés, quando o povo ia para a guerra, que Moisés cansava as mãos e o povo não vencia. E quando ele levantava as mãos, o povo prevalecia sobre os amalequitas. A cobertura espiritual tem que estar sobre você, meu querido. Tem alguém que está pondo a mão sobre você. Tem alguém colocando a mão sobre o teu ministério. Tem um líder de célula, tem o teu pai, tem o pastor. Eu não sei, talvez até você olhando para ele e diz assim: não pode, não dá mais, já se foi o tempo dele, agora é um tempo de renovo. Mas é a experiência deste homem que me dá uma cobertura espiritual, é a experiência dessa mulher que dá uma cobertura sobre ela, é a experiência de um líder de célula que tem te dado toda uma diferença na tua vida. Será que ele pode ainda pôr a mão em mim? Será que ele pode ainda pôr a mão sobre mim? Será que ele ainda pode estender a mão sobre mim? Será que ele pode estender a mão sobre você? Será que ele pode estender a mão sobre você? Será que ele pode estender a mão sobre você? Aonde é que está teu líder nesta hora? Aonde é que está? Está aqui. A tua liderança está aqui. Cadê a tua liderança? Dá uma olhada para o lado aí. Tenta enxergar ele. Está aí? Está aí? Então, se você é líder de alguém aqui, estende a tua mão na direção dele, ou dela aí, estende. Por favor, estende a mão. Camacho, sem delevar. Cobertura. Cobertura espiritual, meu irmão. Cobertura espiritual, porque Deus agora quer te dar uma cobertura espiritual. Deus está te dando uma cobertura espiritual. Deus está te dando uma cobertura espiritual. Deus está te dando uma cobertura espiritual nesta hora. Deus está te dando uma cobertura espiritual. Pega o arco, porque vai vir coisa nova sobre você agora.
pega o arco agora. Pega o arco, inteça ele. Por quê? Porque tem uma cobertura diferente sobre você. Tem a cobertura de um profeta de Deus, de uma mulher de Deus. Tem cobertura sobre a tua vida. Quem tem cobertura aí, levanta a mão e dá um glória a Deus bem alto. Quem tem cobertura aí, levanta a mão e dá um glória a Deus bem alto. Porque nós estamos vencendo, porque tem cobertura sobre a nossa vida. Ei, se tem cobertura sobre você, tem um outro detalhe. Talvez você me diga assim: pastor, eu tenho uma cobertura sobre a minha vida e as coisas não estão acontecendo. Sabe por quê? Porque além da cobertura, depende de você. Ele disse assim: pega a flecha e bate ela no chão. Aí Jeoás vai lá, pega a flecha. Diga comigo assim: uma. Mais forte, gente. 1, 2, 3. Vou repetir. Quando eu contar 3, você começa a contar, tá? 3. 1, 2, 3. O que Eliseu fez? Ficou irado. Sabe por quê? Eliseu sabia que o exército sírio era cruel. Eliseu sabia que aquele exército queria matar. Eliseu sabia que aquele exército queria destruir. Eliseu sabia que aquele exército era de uma tremenda crueldade para com os seus inimigos. E agora Eliseu estava dizendo assim: você vai destruir, mas isso depende unicamente da tua fé. Ele queria que Jeoás se enchesse do Espírito e dissesse assim: não é uma vez, nem 2, nem 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10, porque eu me levanto contra o inimigo. Não é uma vez, não é 2, não é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10. E quantas vezes ele vir sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu país, sobre a minha cidade. Eu tenho fé naquele Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo opera, que tudo transforma. Em nome de Jesus, nós nos levantaremos com fé para vencer o inimigo. Não é 1, não é 2, não é 3, mas é 4, é 5, é 6, quantas vezes for necessária. Eliseu sabia. Sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia o que era a porção dobrada. Porque quando Elias chegou para ele e disse: o que queres? Ele disse: eu não quero pouca coisa não. Eu quero 2 vezes disso aí que você tem. Ele sabia, ele estava dando a oportunidade para Jeoás, e Jeoás não conhecia a história. Eu quero 2 vezes o poder e a autoridade que está na vida daquele homem. Eu não quero só uma vez não, eu não quero 2, eu quero 10, eu quero 20, eu quero 1000. Quanto que você quer? Isso depende da tua fé, depende da tua disposição, depende da tua vontade, depende do teu querer. Ele está te dando a chance agora, e você vai levantar dessa cadeira e vai dizer: eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não se contente com o raso. Fique de pé, por favor.
Sabe o que é que tem acontecido? Cristãos de uma fé medíocre, de uma disposição medíocre, que não acreditam mais nos seus próprios sonhos, que não acreditam mais nos seus próprios projetos, que não acreditam mais que Deus pode fazer. Quem é pandemia? Quem é coronavírus? O que é Covid diante do nome do nosso Deus, irmãos? Nós continuamos avançando porque temos um Deus ao nosso favor. Nós vamos continuar vencendo porque temos Deus ao nosso favor. Nós temos um Deus ao nosso fim. Ele sabe, e a janela já está aberta para você. A janela já está aberta na tua vida. A janela já está aberta para a tua família. A janela já está aberta para o teu novo emprego. A janela já está aberta para a tua empresa. A janela já está aberta. Deixa o sol entrar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus operar. Só abre agora e acredita. Quantas vezes for necessária, Deus vai fazer por você.